Bem, estamos de volta com o Argumento e a nossa conversa agora com a fisioterapeuta Natália Silva. Ano novo, promessas novas, todo mundo está ligado numa atividade para sair do sedentarismo. Então vamos ver algumas opções. Natália, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigado por ter vindo. Boa noite. Você já entrou aí nessa vibe de novo ano, né? Novas promessas e assim por diante. Sim. E o que é que você sugere para nós? Então, a nossa clínica está trazendo uma campanha nova, aproveitando a mudança de década, a mudança de ano. Muita gente faz promessas, né? E então essas promessas são muito relacionadas muitas vezes, à atividade física. Então a gente está lançando uma campanha chamada Melhor Ano da Sua Vida. Então nessa campanha a gente vai atrelar para que as pessoas que não fazem atividade física tomem essa decisão. Então é um momento de tomada de decisão. E essa decisão vai começar pela atividade física. Mas todo mundo que pensa em atividade física pensa logo em perder peso. Sim. Né? O peso é o grande vilão. Então eu só vou fazer atividade física para manter o peso, para perder o peso ou coisas dessa natureza. Mas não tem nenhuma ideia de que pode melhorar tanta coisa das suas atividades do dia a dia como atividade física permanente. Ah, sim. A ideia é desmistificar isso, de que só quem precisa de atividade física é quem precisa emagrecer. Então, a fisioterapia está vindo muito forte. Até porque a atividade física não emagrece. Sozinha, não. Sozinha, não existe milagre. Então, a gente sempre orienta, tanto é que a gente trabalha muito em parceria com os nutricionistas, com o endocrinologista, com o próprio psicólogo, porque muita gente acaba engordando por uma questão emocional, né? Ansiedade. Então, a gente interpreta que as pessoas precisam da atividade física muito além do que simplesmente emagrecimento, né? Então, a gente precisa trazer qualidade de vida. A gente tem muitas pessoas que trabalham e que chegam no final do dia e estão extremamente esgotadas, com dores. Então, a atividade física ela pode entrar, sim, muito nessa ideia de trazer qualidade de vida para uma pessoa que vai para todas as idades, né? Do jovem ao velho. E é uma atividade preventiva. Sim. Uma vez sendo fisioterapeuta, as pessoas têm muito a ideia de que a fisioterapia sempre é tratamento. Curativo. Bateu, procura o fisioterapeuta. Exato. Senti dor na minha coluna, vou procurar o fisioterapeuta. E a nossa ideia com essa campanha é exatamente o inverso. É mostrar o fisioterapeuta como um agente preventivo. Então, por que não Você não pode evitar que a pessoa se bata, mas vai doer menos. Exato. E também vai evitar várias lesões. Então, uma vez ela sendo avaliada por um fisioterapeuta, ela consegue já preventivamente fazer todo um trabalho postural, trabalhar mais a questão das forças, descarga de peso de uma forma mais integral. E aí, com isso, ela evita muitas lesões. E também tem a questão de melhorar o desempenho. Então, se for uma pessoa que já faça alguma coisa, de repente potencializa aquela atividade que ela já faça. E se for um sedentário, melhora a qualidade de vida, melhora a disposição. É uma frase que muitos pacientes usam, falam, mas eu não tenho tempo, eu vou ficar cansado se eu fizer mais uma atividade. É exatamente o contrário. É para evitar o cansaço. Exato. Se ele faz atividade física, a disposição aumenta. Então, ele aumenta a produtividade no trabalho, aumenta a disposição em casa para cuidar das atividades domésticas, a paciência com os filhos ajuda muito. Então, é todo um quadro geral. E não é nada só específico para perder peso, porque tem muita gente que não faz atividade física e não precisa perder peso. Estou bem, não... A ideia é exatamente, como eu disse, é atrelar a qualidade de vida, é você usar de atividade física para de fato estar bem, viver bem. Então a ideia do projeto é feliz melhorando da sua vida no intuito de faça coisas que você até agora não fez para que você melhore a sua vida. Então, por exemplo, nós vamos ter uma campanha muito grande relacionada ao Pilates. O Pilates é uma vertente muito forte de atividade física que muitas vezes ainda é encarado apenas como tratamento. Curativo. Exato, mas a ideia perguntam lá, o que é que você tem para estar fazendo Pilates? Isso, eles têm sempre a ideia de que eu estou me tratando, né? Ou coisa para idoso também. E não é isso, né? O Pilates é um método de condicionamento físico. Então, o Joseph Pilates, quando criou a metodologia da contrologia, ele deixou muito claro de que era para as pessoas melhorarem 3 coisas da vida delas. Era para melhorar o corpo, a mente e o espírito. E ele criou para combatentes de guerra, que estavam lá no front. Exato. Então, ele até usou como forma de curativo, mas ele também usava com bailarinos, por exemplo.
para melhorar a performance dos bailarinos. Então, uma vez a gente utilizando o Pilates verdadeiramente para o que ele serve, que é muito mais do que o tratamento, isso é uma vertente muito que a fisioterapia acabou puxando para o lado, né, e acabou usando como uma forma de tratamento, mas muito mais do que isso, o Pilates é um global, ele trabalha uma ideia muito maior do que o exercício. O Pilates tem alguma contraindicação, Natália? Ele se adequa bem, por exemplo, com a musculação, com a corrida, com o aeróbico de um modo geral? Ou um elimina o outro, um atrapalha o outro? Não, pelo contrário. A gente sempre dá a oportunidade para o aluno, para o paciente entender que quanto mais estímulos ele der para o corpo dele, melhor. Então, nada impede que ele faça durante a semana dele pilates, musculação, hidroginástica e crossfit. Nenhum problema, desde que ele vá se adaptando. Não vai fazer mais nada na vida, vai morrer à noite. Mas a ideia é que ele desmistificar essa coisa de eu posso fazer isso 2 vezes por semana, eu só posso fazer aquilo 3 vezes por semana. Não, quanto mais exercício ele fizer, não há problema nenhum. Mas não tem um limite? Tem aí o overtraining, né, que é o excesso. Só que se ele for bem orientado, bem assistido, se ele distribuir na semana essas atividades, fazer um acompanhamento nutricional para não ter nenhuma carência vitamínica e alimentar mesmo, que possa envolver alguma perda nutricional importante, não há problema nenhum. Então, uma vez a gente trazendo a ideia de que faça, movimente-se, o corpo é máquina, Mauro. O corpo foi feito para o movimento. Então, quanto mais movimento, já passou aquela ideia de que eu vou me privar de fazer movimento para não me cansar, eu vou evitar a fadiga. É exatamente o contrário, você cansa mais. As pesquisas estão a todo momento provando isso. Sim, mas quem excede um pouquinho aí nessa quantidade de treinamento que você está propondo vai futuramente ter problemas de ombro, de joelho, de cotovelo, em todas as articulações do corpo, né? Sim, por isso que é tão importante procurar um bom profissional. Procurar uma assistência certinha, organizada, fazer uma coisa que poucas pessoas fazem, que é fazer uma avaliação fisioterapêutica e uma avaliação física quando entram para alguma atividade. Belém, infelizmente, não tem uma rotina muito boa com relação à avaliação. E isso é um risco para o nosso aluno, para o nosso paciente. Então, a gente observa que, se você procurou um profissional qualificado, se você fez uma avaliação inicial, ele vai conseguir, através disso, te propor as melhores opções. Você acha importante o personal training no acompanhamento de uma academia? Eu vejo assim como uma automedicação, muita gente sai abusando. Isso. A ideia é assim, se for uma pessoa em plenas condições físicas, não há nenhum problema que ela faça num salão de musculação, porque a própria academia parte-se do princípio que a academia tenha os instrutores à disposição. Mas, se for uma pessoa que não tem um bom controle de consciência corporal, se for uma pessoa que não tem uma habilidade física, uma coordenação motora, ou que tem alguma lesão, o ideal é que procure, de fato, um personal. Então, por exemplo, no Pilates, isso é uma pergunta muito frequente. Mas eu vou fazer Pilates em grupo, eu vou perder qualidade? Não necessariamente. O que a gente sugere? Que o aluno, o paciente, procure uma boa clínica, procure saber qual qualificação tem esses professores, esses instrutores de Pilates, faça uma avaliação e, a partir da avaliação, a gente consiga determinar se esse aluno, se esse paciente já está apto a ir para um grupo ou se ele precisa passar uma temporada que seja num personal, que é justamente porque ele tem algo específico diferente dos demais. Exato, ele precisa desenvolver algumas habilidades importantes para ele poder acompanhar o grupo. Por que a gente diz que o grupo também dentro do método Pilates é importante? Primeiro, porque é estimulante. A gente precisa de um estímulo. Tem muita gente que tem dificuldade de fazer uma atividade física por falta de estímulo. Tem preguiça, não marquei com ninguém, então eu não vou. É mais fácil de desmarcar. Segunda coisa é que, uma vez você indo para um grupo, você acaba fazendo um social também. E a atividade física, ela precisa ser prazerosa. Então, se por um acaso você não gosta de fazer musculação, procure outra atividade. Se você não gosta de fazer pilates, procure outra atividade. Mas entenda que você precisa ter uma atividade física. Bem, o pilates é recomendado para qualquer idade? Sim, não há contraindicação. O que a gente sempre propõe é
que podem ser crianças a fazer atividade, podem ser idosos e adultos, não há problema. Como eu disse, a avaliação é importante. Essa avaliação vai determinar em que estágio esse aluno está entrando. Existem degraus do Pilates, ele existe de um esforço, de básico, um dificuldade. intermediário e um avançado. Então, para eu determinar isso, eu preciso conhecer o meu paciente, o meu aluno. Não posso simplesmente pegar e fazer uma aula sem planejamento. Todas as aulas existe um planejamento, existe um trabalho em equipe. Assim como então, existe uma o preparação. Pilates de gestante, existe um pós-cirúrgico, um pré-cirúrgico, coisa assim? Sim, a fisioterapia, ela utiliza o método Pilates como forma de abordagem terapêutica também. Então, ele passa a ser, para um fisioterapeuta, mais uma ferramenta de tratamento. Então, se eu tenho um paciente, um caso que tenha, por exemplo, um pós-cirúrgico, eu sei, diante daquele quadro, o que ele pode e o que ele não pode fazer, e aí, com isso, eu determino que exercícios ele vai começar. E a partir do momento que ele vai evoluindo no atendimento, ele vai fazendo exercícios cada vez mais difíceis e mais complexos. Então, é possível sim, não há problema. O Cirque du Soleil só usa Pilates, né? Demais. Cirque du Soleil, as grandes equipes de futebol já têm o Pilates dentro dos seus centros de treinamento, escolas de dança. As dores musculares diminuíram bastante. Muito. E os índices de lesão também. Isso é mais importante. Antigamente a gente Imagina para um falar, jogador de futebol que custa milhões ficar parado 2 meses. Então, ele usa já de técnicas da fisioterapia, entre elas o Pilates e outras formas, para agilizar esse retorno. Ele está perdendo dinheiro, né? O clube perde dinheiro se esse jogador para. Então, a ideia é melhorar a performance e evitar o Pilates lesão. pode também focar uma cadeia muscular? No caso do jogador de futebol, vai focar as pernas? Não exatamente. O Pilates ele é uma metodologia global. O que a gente entende? Que 100% das pessoas, independente de terem lesão ou não, precisam trabalhar componentes, né? Então, todo mundo precisa trabalhar flexibilidade, todo mundo precisa trabalhar força, todo mundo precisa trabalhar mobilidade. Então, se eu parto desse princípio, o corpo precisa de tudo. É claro que, sendo um jogador de futebol, ele vai precisar de uma performance aumentada nos membros inferiores, mas eu posso utilizar de exercícios que simulem movimentos do futebol para melhorar essa performance, mas eu não posso deixar focado apenas no membro inferior. Natália, a nova geração já nasce com o celular na mão e fica no sofá, mal sentado, olhando para o celular, tá cheio de criança aí com o rosto na frente do corpo, de tanto ficar ligado na tela, né? E qual o procedimento nesses casos? Então, a ideia hoje é que as pessoas despertem para o movimento. Então, está voltando a onda das brincadeiras de criança, né? Ao mesmo tempo que as crianças estão extremamente tecnológicas, é importante que os pais tenham um momento da brincadeira. Isso é importante. Então, andar descalço, pisar na grama, subir em árvore, coisas que a gente fazia com muita facilidade estão sendo esquecidas. Então, os pais, a escola precisam resgatar isso. Isso é muito importante para que esse adulto do futuro tenha menos dor, tenha menos alteração postural. Então, a gente precisa inserir esse movimento nas brincadeiras. E, infelizmente, a gente tem recebido cada vez mais... A demanda deve ser uma grande. demanda enorme de crianças com dores diversas. Dores que a gente só via numa idade já bem mais avançada. E a gente tem recebido, infelizmente, muitas crianças com Não quadro. só a postura fica feia, porque acaba depois gerando dores, né? Sim, então, sim. Às vezes a pessoa Não é pensa uma que é uma lesão. questão estética. Não é uma lesão. Às vezes a má postura já é suficiente para desenvolver dor. Então imagina, a posição do celular é aquela posição aqui, E sim, olhando o tempo sempre... todo assim. E aí as coisas que eles fazem às vezes, fecham. isso, fecha o ombro, fecha a posição. Então em Belém o clima é muito úmido, tem a questão da interferência das alergias. Muitas crianças desenvolvem muitas alergias porque tem esse padrão postural. Então, imagina, uma postura levou a, de fato, uma doença a ser desenvolvida. Então, a gente precisa, sim, intervir. Então, a gente levanta muito a bandeira de que o fisioterapeuta é personagem fundamental nessa mudança de decisão, né? A gente precisa tornar as pessoas, de fato, mais habilidosas com os movimentos. Existe uma avaliação específica para esses casos de criança, né? Que ainda não sentem dores,
mas que tem esses hábitos permanentes que futuramente vão acabar sentindo. Sim. Então, levam ao fisioterapeuta, há uma avaliação específica para ele, uma recomendação. Sim. Como todos os pacientes precisam ser avaliados, então a gente tem testes dentro da fisioterapia e da ortopedia que a gente faz a avaliação geral desse paciente, né? Então a gente avalia desde postura, flexibilidade, mobilidade, todos os fatores importantes. E a gente consegue, a partir de um raciocínio clínico da fisioterapia, desenvolver um diagnóstico fisioterapêutico. O que é isso? É dizer o que está acontecendo de errado naquele corpo que pode estar gerando uma lesão ou propiciando uma lesão a acontecer. Então, a partir desse momento, a gente fecha essa avaliação, conclui esse diagnóstico, que não é o mesmo diagnóstico clínico, isso é importante dizer. Muitas pessoas chegam com a fisioterapia e dizem, mas eu já fui avaliado pelo médico. Não, é uma avaliação diferente, é uma avaliação de movimento, de qualidade de movimento. Tentar descobrir o que está acontecendo no seu corpo que está te levando à alteração. Então, a partir desse momento, a gente consegue, sim, delimitar qual é a melhor técnica para ser utilizada com aquele paciente, independente da idade, e a partir disso a gente consegue, de fato, melhorar o quadro geral. Você ainda usa o RPG? Sim. O RPG é uma das técnicas mais conhecidas de terapia manual. É uma técnica que revolucionou muitos tratamentos posturais, trouxe grandes resultados, continua trazendo, mas existem técnicas que continuaram saindo. Então, existe hoje, por exemplo, o método Busquet, existe a osteopatia, existe o Maitland, o Mulligan. São técnicas da terapia manual de um fisioterapeuta que tem um raciocínio clínico, que desenvolve uma metodologia de atendimento e, através das mãos dele, ele consegue colocar esse paciente bem. Natália Silva, muito obrigado por mais essa consulta pública. É sempre um negócio interessante, principalmente em início de ano, que todo mundo quer mudar, quem não fazia quer passar a fazer. Então, a recomendação inicial de uma avaliação é fundamental. É indispensável. Se todo mundo pudesse fazer avaliação fisioterapêutica, teríamos bem menos dor. E foi bom você explicar que nada tem a ver com avaliação médica, são coisas bem diferentes. Sim. Obrigado. De nada. Obrigado pela sua companhia, estaremos de volta na próxima segunda-feira no mesmo horário. Tchau.